Na aula de hoje, nós faremos correção de exercícios sobre círculo e circunferência. O primeiro que nós iremos corrigir é o exercício 9 da página 158. Vamos ler o que está pedindo. Pede o seguinte no exercício 9. Na figura a seguir, a praça circular do trevo tem perímetro 220 metros. Qual é o seu diâmetro? Use 22 sétimos como aproximação para o valor de π. Olha, as informações que nós temos neste enunciado é a seguinte, de que o perímetro da circunferência, ou seja, o contorno, é de 220 metros. E que o π nós usaremos 22 sétimos. E ele quer saber o diâmetro deste trevo, da circunferência do trevo. Para isso, nós vamos usar a fórmula de perímetro da circunferência, que é a seguinte, ó, perímetro é igual a π vezes d. Vamos substituir as informações que temos para resolver o exercício. C vale 220, então 220 é igual a π neste exercício. Usaremos 22 sétimos, porque é o que foi pedido no enunciado, o que multiplica d. Olha, vamos fazer o seguinte, esse d que multiplica, ele passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 200 multiplicando, né? Isso mesmo. Se ele está, dividindo, ele está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Dividido por 22 sétimos. Isso é igual a d. Olha só, quando eu tenho divisão de fração, o que nós fazemos? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 2 sétimos? 7/22, que é igual a d. Vou fazer 220 vezes 7. Vamos fazer? 220 vezes 7, que dá 1.540. Então, vai ficar 1.540 sobre 22, que é igual a d. E agora, eu pego 1.540 e divido por 22, que vai dar 70. Portanto, d é igual a 70 metros. Então, este é o valor do diâmetro da circunferência do trevo. Sobre o exercício 9, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Posso apagar ou vocês querem que espere um pouquinho? Meire, espera um pouquinho, por favor. Espero sim. Quando terminar de copiar, de conferir, me avisa para eu fazer o próximo. Pode apagar. Tá bom, eu vou apagar e agora nós vamos fazer o exercício 10 da página 159. Então vamos lá, para a página 159, nós faremos agora o exercício 10. Olha, vamos ler o que está escrito aí? No exercício 10, nós lemos o seguinte. Uma roda gigante tem 35 metros de altura. Quantos metros uma pessoa percorrerá em uma volta completa desse brinquedo? Use 22 sétimos como aproximação do valor de π. Então, é o seguinte, qual que é a fórmula de contorno ou perímetro da circunferência? É π vezes d. Neste exercício, ele disse para nós usarmos em π o valor de 22 sétimos, certo? E disse o seguinte, que a altura da roda gigante é de 32 metros. A altura de uma circunferência é sempre o seu diâmetro. Então, o diâmetro aqui é de 35 metros.
O comprimento da volta, quantos metros a pessoa percorrerá ao girar em uma volta na roda gigante, será o contorno dessa circunferência. Portanto, vamos pegar essas informações, substituir na fórmula que nós acharemos o resultado. Então, eu tenho que o comprimento da circunferência, ou perímetro, é igual a π, que é 22 sétimos, vezes o diâmetro, que é 35 metros. Então, olha, o contorno ou perímetro dessa circunferência será 22 vezes 35, vamos fazer aqui, 22 vezes 35, que dá 770 sobre 7, porque multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, agora eu faço 770 dividido por 7, que vai dar 110 metros. Isso é o tamanho do trajeto que a pessoa percorrerá ao dar uma volta nessa roda gigante. Vocês têm alguma dúvida sobre este exercício, alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Tranquilo? Olha, nós faremos agora o exercício 11. O exercício 11 tem 6 alternativas, nós não faremos todas, faremos apenas 2 alternativas, certo? Então, olha, vocês querem escolher qual fazer? Escolham 2 aí do exercício 11, qual que eu faço primeiro? Vocês vão deixar para eu escolher mesmo? Então tá, vou escolher. Professora, pode saber? B? Tá bom. Então, eu vou fazer a letra B do número 11, certo? Já posso apagar 10? Pode. Tá certo. Então, vamos apagar 10 e vamos fazer a letra B do número 11. Primeiro, vamos ler o que está pedindo no exercício 11. Olha. Considerando que C representa o perímetro e R o raio de um círculo, complete cada item com o valor correto. Use 3,1416 como aproximação do valor de π, se desejarmos uma calculadora para fazer os cálculos. Então, olha só, vamos analisar uma coisa. Neste exercício, ele quer que nós encontremos o raio ou o perímetro, certo? Perímetro é igual a π vezes d. Só que eu sei que o d é o quê? 2 vezes o raio. Então, na fórmula, eu posso trocar o d por 2r. Então, eu tenho 2 fórmulas que eu posso usar em perímetro. Eu posso usar perímetro da circunferência igual a π vezes d, ou perímetro da circunferência 2πr, tá? Bom, como nós vamos fazer a letra B, olha o que está pedindo. Na letra B, ele quer que nós encontremos o contorno da circunferência, que é o seu perímetro, e dê um raio valendo 10 quilômetros. Com estas informações, eu irei calcular o contorno da circunferência. Queridos, olhem só, como eu estou usando o R, eu não vou usar o D, vou usar essa fórmula aqui, porque essa fórmula tem o R e fica mais fácil de entender. Então, a fórmula será: contorno da circunferência é igual a 2πr. Como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Então, escrever 2πr é o mesmo que escrever π 2r, certo? Vamos substituir as informações. C é igual a 2, que é da fórmula. Neste exercício, pediu para usarmos π 3,1416 e ele me deu um raio valendo 10. Então, vamos multiplicar? Olha, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes o π que ele me deu, que é 3,1416, que vai dar 62,832 quilômetros. Este é o valor
do contorno da circunferência da letra B do exercício 11 da página 159. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a letra B do exercício 11? Professora, Sim. eu pus 62,8, pode ser também? Pode sim, tá? Não tem problema. Nós sempre vamos encontrar valores com diferença aqui na parte decimal, tá? Por quê? Porque às vezes você usou o valor integral de π, ou às vezes você usou um valor arredondado, aí vai dar diferença assim na parte decimal. Se for uma pequena diferença, não tem problema. Queridos, escolha um outro do exercício 11 para nós fazermos. Não, é F. F? Então vamos fazer a letra F. Na letra F, pediu a mesma coisa que a letra B. Pediu para acharmos o contorno da circunferência, o perímetro, e me deu um raio valendo 20 centímetros. Qual fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a fórmula de C igual a 2πr, perímetro é igual a 2πr. Vamos então substituir os valores na fórmula. O contorno será 2, que está na fórmula. O π que ele pediu para usar, 3,1416. E o raio que ele me deu aqui valendo 20. Fazendo essas multiplicações, temos 2 vezes 20, 40. Aí eu multiplico 40 vezes 3,1416, que dá 125,664 centímetros. Sobre o exercício 11, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Queridos, vamos agora fazer o exercício 13 da página 159. Posso apagar o 11? Então vou apagar o 11 e nós faremos o exercício 13 da página 159. Vamos ver o que temos no exercício 13. Olha, no exercício 13 da página 159, nós lemos o seguinte: um fazendeiro deseja construir um silo para armazenar cereais. Ele quer que o silo tenha 10 metros de diâmetro. Qual será o perímetro da base do silo? Então ele quer saber o perímetro da base do silo e falou que o diâmetro deste silo será de 10 metros. Queridos, neste exercício, não me disse qual o valor de π que ele quer que eu use, se é 3,1416, se é 22 sétimos. Nestes casos, quando não falar, você pode usar o valor que você quiser. Porém, usualmente usa-se o 3,14. Então, vou usar 3,14. O contorno da circunferência calcula-se usando a fórmula π vezes d, que é π vezes diâmetro. Então, nós teremos 3,14 vezes 10. Olha que simples. Nós teremos 31,4 metros de contorno de perímetro da base deste silo. Perguntas? Alguma dúvida? Alguém quer participar dizendo alguma coisa? Não? Então tá. Agora eu quero que vocês abram o livro na página 160. Na página 160, nós vamos fazer o exercício 15. Apesar que no exercício 15, nós vamos usar a área da circunferência e nós não aprendemos ainda. Mas como é um assunto que em breve eu vou explicar, eu vou resolver só a título de curiosidade, tá certo? Então, vou apagar aqui, nós vamos fazer o exercício 15 da página 160. Olha, no exercício 15,
Fala assim: um pedaço de arame foi utilizado para construir um quadrado de área 36 centímetros quadrados. Se o mesmo arame fosse utilizado para construir um círculo, qual seria a sua área? Então, olha só. Primeira coisa, a informação está no quadrado. O quadrado, nós sabemos que é uma figura de 4 lados iguais e que a área dele é de 36 metros quadrados. Eu vou fazer maior aqui só para você enxergar melhor, tá? Depois, se precisar apagar, eu apago. Então, olha, o quadrado é uma figura de 4 lados iguais e no enunciado do exercício falou que a área dele é de 36 metros quadrados. Quando eu trabalho com uma figura de 4 lados, geralmente a área da figura quadrangular, do quadrado, do retângulo, é calculada a base vezes a altura. Só que no quadrado nós sabemos que os lados são iguais, não são? Então, se aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x. Então, olha o que acontece. A área é 36, a base é x, a altura é x. X vezes x, x ao quadrado. Quando eu tenho um quadrado aqui, ele muda de lado, ele muda em lado em forma de raiz. Então, vai ser x é igual a mais ou menos raiz de 36. X é igual a raiz de 36, é 6, então mais ou menos 6. Só que eu estou trabalhando com tamanho de lado, não existe tamanho de lado negativo. Por isso, a resposta é 6 metros. O lado do quadrado é 6 metros. Mas vamos voltar no exercício? Vamos ler mais uma vez para entendermos o que está pedindo. Isso não é a resposta. Isso é uma informação que nos ajudará a chegar na resposta. Olha, um pedaço de arame foi utilizado para construir um quadrado de 36 metros quadrados de área, certo? Aí eu já descobri que então o lado desse quadrado vai ter 6 centímetros, não é metros, é centímetros. Vamos continuar lendo o que ele está está pedindo. dentro da raiz quadrada? O valor da aqui, 36. Vou fazer um 36 mais bonitinho aqui, tá? Melhorou, Matheus? Não é pela sua letra não, é porque a imagem tá meio falhada, que aí não dá pra ver direito. Entendi, mas é 36, tá bom? Olha, aí o que ele quer? Se o mesmo arame fosse utilizado para construir um círculo, qual seria a sua área? Bom, gente, o que eu sei? Que cada lado aqui do quadrado vai medir 6 centímetros. Vamos achar o perímetro do quadrado? Ó, o perímetro do quadrado vai ser 6, mais 6, mais 6, mais 6. Qual que é o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado é 24 centímetros, certo? O perímetro do quadrado vai ser igual ao perímetro do círculo, porque é o mesmo pedaço de arame, então não vai faltar nem sobrar pedaço. O mesmo arame que fez o quadrado fará também o círculo, então eles terão o mesmo perímetro, o mesmo contorno. Daí, o que acontece? Eu sei que o contorno ou perímetro de uma circunferência é π vezes d. Se o contorno do quadrado é 24 centímetros, o da circunferência será a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, 24 é igual. Ele pediu para usar 3,14 no lugar de π, então eu substituí. Este 3,14 multiplico d, ele muda de lado dividindo 24. Então, o diâmetro será 24 dividido por 3,14. Então, nós teremos o que de diâmetro? Vamos calcular? Olha, 24 dividido por 3,14, que vai dar 7,64 mais várias casas decimais. Então, vou colocar só duas, tá? Vamos achar, obviamente, um valor aproximado. Esse é o diâmetro. Eu sei que diâmetro é o mesmo que 2R's. Não sei? O diâmetro é 2 vezes o raio? Então, olha, se o diâmetro é 7,64, o raio é 7,64 dividido por 2.
Portanto, qual vai ser o raio dessa circunferência? Vamos fazer aqui, ó, 7,64 dividido por 2, que vai ser 3,82. Agora que eu tenho o raio, eu consigo achar a área da circunferência, que é a pergunta do exercício. E vem a fórmula que nós aprenderemos nas aulas seguintes. Para você achar a área de uma circunferência, você vai usar a fórmula πr². Então, a área da circunferência vai ser π, que é 3,14, vezes o r, que é 3,82, porém ao quadrado. Aí eu faço a área da circunferência é igual a 3,14 vezes 3,82 ao quadrado, é 3,82 vezes 3,82, que dá 14,5924. Multiplicado pelo π, vezes 3,14, digitei errado, vou digitar de novo, ó, 14,5924 vezes 3,14. Nós teremos o resultado de aproximadamente 45,82 centímetros quadrados como área desta circunferência. E está aí o nosso exercício. Olha que lindo! Este é um pouquinho mais complexo, porque ele envolve mais interpretação e envolve alguns conhecimentos do ano anterior, do 7º ano. Como que eu acho a área de um quadrado. Depois envolve transformar o diâmetro em raio e usamos a fórmula da área da circunferência, que é o próximo assunto que estudaremos. Dá uma olhadinha, faça um print da tela para você copiar depois. E depois você... Professora, Sim. essa última parte, explica ela para mim de novo, eu não entendi. Essa aqui? Olha, Matheus, até aqui nós achamos o diâmetro, certo? Só que eu preciso do raio para poder achar a área da circunferência, porque na fórmula da área da circunferência aparece o raio. Eu aprendi semana passada que o diâmetro é 2 vezes o raio. Quem que é o diâmetro? 7,64. O 2 que multiplicava o raio mudou de lado dividindo, certo? Aí eu dividi 7,64 por 2, aí eu achei um raio valendo 3,82. Vim aqui na fórmula da área da circunferência, que é πr ao quadrado, π 3,14, o raio 3,82. Primeiro eu tenho que fazer o quadrado do raio, 3,82 vezes 3,82, que deu 14,5924. E multipliquei pelo valor do π para encontrar a área da circunferência. Tranquilo agora, Matheus? Obrigado, bem mais tranquilo, ficou bem mais fácil. Ah, que bom. Fico feliz que vocês entenderam. Posso apagar para a gente fazer mais alguns? Essa última parte que não, tô terminando. Tá bem. Olha, agora eu peço a vocês que abram o livro na página 161. Na página 161, eu vou fazer primeiro o exercício 18, letra A, tá certo? No exercício 18 da página 161, pede o seguinte: calcule o perímetro das figuras a seguir. Perímetro é contorno, então ele quer saber o contorno das figuras. Então eu vou apagar ali para fazer o desenho da letra A do exercício 18. Olha, nós estamos na página 161. Faremos agora o exercício 18, tá? A letra A. O desenho é o seguinte... Se você quiser apagar tudo, pode apagar. Vou apagar sim. Obrigada, Matheus. Então, olha, o desenho na letra A é o seguinte. Eu tenho meia circunferência, certo? E tenho aqui uma lateral reta, outra lateral reta
e aqui reto também. As informações que nós temos no desenho é que esta meia circunferência tem raio medindo 3 metros. Aqui em cima é 5 metros, aqui é 5 metros. Gente, se o raio é 3 metros, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Quanto que vai medir esse lado, então? 6 metros. Até aí, vocês entenderam o porquê dessas medidas nos desenhos? Tranquilo? Vamos seguir. Primeiro, eu preciso saber quanto que mede essa curva aqui. Qual que é o perímetro dela? Gente, eu vou imaginar primeiro que eu tenho uma circunferência completa. O perímetro de uma circunferência completa é π vezes d. Só que agora ela está incompleta. Então, se ela é meia circunferência, neste exercício eu dividirei por 2. Então, olha, o perímetro de meia circunferência vai ser 3,14, que é o valor de π, vezes d, que é o diâmetro, que vai dar 6, sobre 2. Então, meia circunferência, neste exercício, vai ter qual valor de perímetro? Vai ter o seguinte, 3,14 vezes 6 dividido por 2, que dá 9,42 metros. Agora é só somar. Vamos lá, ó. A curva mede 9,42. Essa parte superior na horizontal, 5 metros. Essa parte reta na vertical, 6 metros. E essa parte na parte de baixo, também na horizontal, 5 metros. Quando eu somo todos estes valores, olha só, 9 mais 0,42, né? 9 mais 5, 14 mais 6, 20, mais 5, 25. Então, o perímetro é de 25,42 metros. Dá uma olhadinha, vê se tem alguma pergunta neste exercício para vocês fazerem.